Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eu vim aqui falar da história de Adão e Eva, à luz do Islã. As outras religiões falam disso, né? Mas eu também quero aqui deixar uma vertente sobre o Islã, como é que o Adão e Eva foi criado. Adão e Eva. O primeiro ser humano a ser criado foi Adão. Na Gênesis diz que o Adão foi criado de pó e no Talmud diz que o Adão foi criado através do barro. O Islã diz o seguinte, que o homem foi criado através do barro. Isso podemos ver no Surat Sod, que é o Surat 30, Surat quer dizer capítulo, né? Está no capítulo 38 do Corão, versículos 71 e 72, que diz o seguinte: recorda-te de quando teu Senhor disse aos anjos: criarei um homem de barro. Quando tiver plasmado e alentado do meu espírito, prostrai-vos ante ele. Ele criou Adão através do barro e soprou-lhe o espírito. Quando ele criou Adão, ele mandou os anjos à terra para buscarem punhados de terra, punhados de solo, em cada região ou em cada canto da terra que era para fazer o Adão. Os anjos questionaram a razão de Deus estar a fazer um ser humano. Eis aqui que vem no capítulo 2, versículo 30 do Corão. Os anjos perguntaram a Deus: estabelecerás nela quem ali fará corrupção, derramando sangue, enquanto nós celebramos teus louvores, glorificando-te? E Deus respondeu: eu sei o que vós ignorais. Os anjos questionaram o porquê de criar o ser humano, porque o ser humano ele teria um livre-arbítrio, ele poderia fazer as coisas que ele quiser em um dado momento, enquanto os anjos eles foram criados somente para adorar a Deus. Então, eis que os anjos questionaram a razão dele estar a criar um humano que tem esse livre-arbítrio. Depois disso, os anjos disseram: não possuímos mais conhecimento além do que nos proporcionaste, porque somente tu és prudente e sapientíssimo. Eles viram que não tem um porquê questionar a Deus, porque Deus sabe de tudo e ele sabe a razão de estar a fazer as coisas. Após a criação de Adão, ele ensinou a Adão todos os nomes e depois apresentou aos anjos, que falou: nomeai-os para mim se sois verazes. Deus ordenou: Adão, revele-lhes seus nomes. E quando ele lhes revelou os seus nomes, asseverou Deus: não vos disse que conheço o mistério dos céus e da terra, assim como que manifestais e ocultais? E os anjos disseram, e quando dissemos, e com isso, deu para perceber aqui que Deus ensinou tudo a Adão, nome das frutos, das coisas, dos animais, para que ele pudesse se ensinar à sua geração. Daí, após isso, vem uma outra parte da história que muitas das vezes não são contadas, que é a parte em que é isso, que é a parte depois da criação do Adão. Depois de Deus ter lhe ensinado todos os nomes e todas as coisas, ele disse aos anjos, ou seja, às suas criaturas, para que se prostrassem perante Adão. Mas o Islã, como assim prostrar-se perante o humano? Se o Islã não aceita essas coisas. Porque nós só adoramos a Deus e não podemos nos humilhar para outras pessoas, senão Deus, né? Então, Deus disse para as pessoas, para as suas criaturas, que são os anjos e os gênios, o diabo, prostrarem-se perante Adão. Isso para demonstrar o poder de Deus, porque todos eles são criaturas de Deus, devem obediência a Deus. Mas houve um porém aí. Alguém não quis prostrar-se porque achou-se superior. Quem é? É o Lúcifer, o diabo.
Temos aqui no capítulo 7, versículo 11, que vou aqui ler até o versículo 20, tá bem? Para vocês entenderem. Criamo-vos e vos demos configuração, então dissemos aos anjos, prostrai-vos ante Adão. E todos os prostraram, menos Lúcifer, que recusou a ser dos prostrados. Deus perguntou, que foi que te impediu de prostrar-te, embora te tivéssemos ordenado? Respondeu Lúcifer, sou superior a ele. A mim criaste de fogo e a ele de barro. Temos aqui mais uma prova de que Adão foi criado através do barro. Continuando. Disse Deus, desce daqui do paraíso, porque aqui não é permitido de exoberbeceres. Vai-te daqui, porque és um dos abjetos. O diabo. O Lúcifer implorou, tolera-me até o dia em que os seres forem ressuscitados. Isso quer dizer até ao fim do mundo. Deus respondeu, considera-te entre os tolerados. Lúcifer disse, juro que por teres me extraviado, desviá-lo-eis da sua senda reta. E então atacá-lo-eis pela frente, por trás, pela direita, pela esquerda, e não acharás entre eles muitos agradecidos. Então atacá-lo-eis. Então Deus disse, sai do paraíso, vituperado, rejeitado. Juro que encherei o inferno contigo e com aqueles que te seguirem. E tu, Adão, habita com a tua esposa o paraíso, desfrutai do que quiserdes e do que vos aprouver, porém não vos aproximeis desta árvore, porque vós contareis entre os transgressores. Temos aqui uma parte onde vem que o diabo, o Lúcifer, ele negou-se de prostrar-se perante Adão e por isso ele foi mandado embora do paraíso para o inferno, porque existiam naquela época gênios que viviam no paraíso, mas devido a essa desobediência do Lúcifer, eles começaram já a ficar no inferno. Então, no próximo vídeo eu falarei já da segunda parte de como é que a Eva foi feita, né? E daí para diante da história, para o vídeo não ficar muito longo, já está longo, já tem uns 7 minutos. Então eu estou meio nervosa porque nem é a primeira vez que eu faço um vídeo, né? Mas a falar sobre essas coisas, a contar dessa história, porque é uma coisa sobre a religião, então tem que estar sempre a falar coisas sérias, que é para não deturpar as coisas. Por isso eu estou aqui com o meu Coran, esse Coran é em português, que é para eu não falar coisas que não devo, principalmente quando se trata dessas coisas, porque nós temos que aprender coisas certas. Então, até o próximo vídeo. Tchau!